Eles são o que hoje nos acorda, mas realmente nos despertam para a realidade ao redor? Substituem relógios, agendas, câmeras fotográficas, nossos livros? Não estão também substituindo nosso comportamento social? Pensamos estar ligados o tempo todo. Ligados a quê? A qual realidade estamos realmente conectados? E a que custo? Estamos estabelecendo mais conexões tecnológicas e menos conexões cerebrais? Menos conexões emocionais, afetivas? Quantas vezes você tem digitado abraços ao invés de abraçar? Internet, mídias digitais, redes sociais, smartphones, sem dúvida, facilitaram nossa comunicação como nunca antes havíamos imaginado, de maneira tão mundial quanto instantânea. Mesmo com todos os benefícios que nos trouxeram, não há como negar que hoje eles ditam nosso ritmo. O número de dispositivos móveis está crescendo 5 vezes mais que a taxa de crescimento da população humana, multiplicando-se 5 vezes mais que nós mesmos. Oficialmente, há mais aparelhos celulares ativos do que pessoas em nosso planeta. Em 3 décadas, passou de 0 a mais de 7 bilhões. A inclusão em redes sociais nos celulares cresce 23 vezes mais que a própria sociedade. É talvez o fenômeno humano de maior expansão da história. Já foi dito que nunca nenhuma tecnologia nos impactou tanto. As pessoas hoje vivem sempre conectadas, mas não simplesmente conectadas. Existe uma sobrecarga de informação, uma sobrecarga de conexão, de tal maneira que ela não consegue se desconectar, se desligar disso. A gente observa isso de diferentes maneiras, em diferentes ambientes e situações, onde antes isso era impensável. Me dá pena ver a los jóvenes haciendo texting sentados a poca distancia de sus amigos, a quienes están haciendo texting. En lugar de levantarse y decirle, oye, ven, vamos a conversar, ¿qué es de tu vida? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué deporte juegas? ¿Qué lees? ¿Qué es de la vida? ¿Qué piensas ser? Todo eso nos va alejando de la realidad. Como médico, eu vejo coisas assim na sala de espera, por exemplo, quando eu vou chamar um paciente, tem lá uma família de 4 membros, pai, mãe, filho e filha, e quando eu vou chamá-los, está cada um em um canto, cada um com o seu smartphone na mão. E as pessoas fazem isso em restaurantes, no almoço, no jantar, no dia a dia em casa, de tal maneira que elas estão nunca conectadas com o outro que está na frente delas, elas estão nunca presentes naquele contexto, naquela situação, mas sempre conectadas a uma outra realidade, a um mundo virtual, muitas vezes a pessoas que elas nem conhecem e que elas acreditam que estão estabelecendo relações de amizade. I'll often go out with my family to a restaurant and I look around at all the tables and everyone has their smartphone, right? They're not talking to the person right next to them. They're busy checking their email, their Facebook, whatever. That wasn't the case 100 years ago or 200 years ago. Or that wasn't the case when modern science itself was born. Today we live in a very artificial, man-made environment. We have all kinds of things that entertain us, movies, video games, all kind of things, and we live in a man-made world of buildings and cars and all of these things. Os avanços da tecnologia realmente foram úteis no campo da medicina, da comunicação. Nós vemos os benefícios realmente que a tecnologia, a ciência tem trazido para a humanidade. Mas ao mesmo tempo a vida se tornou muito artificial. Essa vida artificial que nós levamos hoje atrapalha muito, né? Dificulta muito a nossa percepção
não só da nossa vida, como do contexto geral que nós vivemos. E eu percebo isso nos alunos, que hoje eles têm muito menos capacidade de entender as questões, né? Por exemplo, numa prova, para que depois possam refletir sobre aquilo, porque geralmente as questões são de raciocínio, e eles têm dificuldade de entender as questões e depois de se expressar, dizendo o que é que eles pensam. Se as pessoas vivem sempre sob forte estímulo, elas vão adquirir uma grande dificuldade na introspecção, na elaboração de ideias, de pensamentos, na reflexão. Elas vão adquirir grande dificuldade em abrir um livro, sentar, ler e refletir sobre o que estão lendo. E isso acontece por quê? Porque tudo é informação muito rápida e eles não têm mais paciência para escrever, para ler e raciocinar em cima daquilo que estão escrevendo. A quantidade de informações que nós recebemos, às quais nós estamos expostos, fazem com que nós não tenhamos mais tempo de digerir essas informações. 8 anos atrás, tudo que era transmitido por tecnologias como TV e rádio já equivalia diariamente a 174 jornais por pessoa no mundo. Imagine então hoje, em que cada dia 30 bilhões de mensagens são enviadas pelo WhatsApp, mais de 8 bilhões de vídeos assistidos a cada dia no YouTube, 70 milhões de fotos postadas no Instagram, mais de 200 bilhões de e-mails enviados. O que tudo isto está fazendo conosco? Eu atendo e trato no consultório pessoas que sofrem com o transtorno do déficit de atenção, que é um problema que vai provocar graus diferentes de prejuízo em cada um na sua capacidade de atenção sustentada nas tarefas, de concentração, o que acaba trazendo prejuízos para tarefas como leitura e estudo. Mas é interessante perceber que o déficit de atenção não é a única coisa que prejudica esta capacidade nas pessoas. Como elas estão sempre vivendo sob forte estimulação, né, elas buscam estar sempre conectadas e estimuladas, né, pessoas não conseguem esperar hoje por 5 minutos sem tirar um smartphone do bolso e jogar algum joguinho ali hiperestimulante e tal. E na hora de dormir, o que elas levam para a cama? Um livro? Não, ninguém mais leva um livro para a cama. Levam um computador, um iPad, um smartphone e muitas vezes ficam sob forte estimulação, coisas que estimulam o cérebro em vez de ajudá-lo a desacelerar nessa hora. E que prejuízo isso vai trazer para a capacidade de reflexão da pessoa? Muitos. De umas 3, 4 gerações para cá, realmente muitas coisas aconteceram. Inclusive alguns tipos de doenças são características dos dias de hoje. Depressão, né? Fobia de tudo, né? E outras doenças do mundo moderno. Nós estamos num ponto de transição. Na nossa sociedade atual, estamos caminhando para uma sociedade totalmente tecnocêntrica. As pessoas estão olhando não mais para si, muito menos para a natureza, estão olhando para informações, principalmente informações via computador, via celulares, tablets. E a dificuldade é justamente levar o homem a olhar não só para si, mas para o seu redor. Da pena que muchos de los jóvenes de esta generación están tan enfrascados con los juegos digitales, con las imágenes, con las computadoras, que se van alejando. Para poner un poquito de humor, la idea de que la leche viene de la vaca y no del supermercado es una sorpresa para muchos chicos. Nunca vieron una vaca. La idea de que el pan viene del trigo que ha sido cultivado por agricultores que nosotros ni vemos, es otra realidad. No, el pan viene ya con celofán cerrado en sí mismo. Muitas praticamente não vão a campo. Há anos tem pessoas que nunca viram uma galinha, nunca viram um porquinho. Tem pessoas que não olham o céu à noite há anos, vivendo em grandes cidades, com grande iluminação, não tem como perceber, não tem como contemplar. De fato, um dos mais respeitados intelectuais do Brasil, o psicanalista e pedagogo Rubem Alves, já havia escrito 15 anos antes de sua morte. Há crianças que nunca viram uma galinha de verdade,
Nunca sentiram o cheiro do pinheiro. Nunca ouviram o canto do pintacilgo. E não têm prazer em brincar com a terra. Pensam que terra é sujeira. Não sabem que terra é vida. Para a surpresa de muitos pais, terra contém vida, vida microscópica que pode ajudar na saúde e bem-estar de seus filhos. Pesquisadores na Inglaterra e Estados Unidos estudaram uma bactéria comum que vive no solo. Os testes em laboratório apontaram que este contato melhora a comunicação entre os neurônios e também promove mais bom humor. Caminhar descalço na grama tem o mesmo efeito. Alguns livros de tradição religiosa antigos, eles trazem a afirmação de que o ser humano foi feito dos mesmos materiais, mesmas substâncias químicas contidas no solo, não é? Você tem em você carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, e esses minerais e substâncias estão também contidas no solo, na terra em si, né? Isso denota de alguma forma que o ser humano e a terra têm uma interação bem interessante aí. E várias pesquisas têm confirmado realmente que essa vida moderna de confinamento, né, de isolamento da natureza, tem trazido malefícios assim terríveis, né? A saúde tem se degenerado por conta disso. E a volta do contato com a natureza, essa beleza que nos rodeia, né, ela realmente traz saúde, traz restauração. E eu creio que isso não é por acaso. Quando a gente tem um contato direto com a própria terra, com o próprio solo, existe uma interação ali dos micro-organismos que vivem ali no solo, algumas bactérias importantes ali, e essa interação, ela traz então de novo esse bem-estar. Essa relação do bem-estar é a liberação de uma série de substâncias, de neurohormônios que atuam diretamente nas atividades naturais do nosso corpo. Dentre essas atividades, a gente tem o sistema imunológico, por exemplo, que é bastante beneficiado quando a gente tem liberação de serotonina, por exemplo, que é um desses neurohormônios que são liberados nesse momento que a gente tem, então, esse contato direto com a terra. Então, é muito importante para crianças, né? Esse contato também ele desenvolve um pouco mais de interação entre os próprios seres humanos, então sentimentos de empatia, por exemplo, eu saber me colocar no lugar dos outros, de simpatia, entender um pouco mais as necessidades das pessoas. Então até essas relações têm uma conexão melhor quando a gente tem essa interação direta assim, com o próprio ambiente natural. Tem trabalhos mostrando que pessoas que não têm conexão com o ambiente natural, com essa verde, com o azul, elas perdem o altruísmo, perdem a empatia, perdem a relação de entender a necessidade humana. Isso é uma outra questão que a gente tem visto hoje, né? A gente tem uma importante parte do cérebro, por exemplo, o lobo frontal, que é uma região que faz essas conexões mais de perto. E a gente tem visto que há um prejuízo na funcionalidade dessa importante região do cérebro quando a gente perde também esse contato com o ambiente natural. Scientists have studied people's frame of mind, their thinking in different environments, and just taking a walk out in the forest actually changes the way they're thinking, it changes their attitudes, it calms them, and they're healthier. We are healthier if we spend time out in nature. Nós, de fato, somos muito mais relacionados com o verde do que a gente pensa. Ao invés do contato com a terra e relva, os pés de muitas crianças têm tocado apenas o piso frio. Jogar bola entre amigos ao ar livre tem sido substituído pelo entretenimento passivo diante da televisão, entre paredes de um cômodo fechado. Adultos, nos momentos de lazer com a família, têm preferido passar o fim de semana em consumo nos shoppings, ao invés de trazer os filhos para desfrutar das áreas verdes. O prejuízo desta troca gradual já tem se manifestado na saúde física e cognitiva de diferentes gerações. Como ter tempo de parar, refletir, sentir, se estamos sempre ocupados ou bombardeados de informações tão superficiais? Nossa conexão com dispositivos eletrônicos
não substitui a conexão com nós mesmos e com o nosso planeta. Ao nos relacionarmos uns com os outros, com a natureza e com o que há acima de nós, é que realmente e cada vez mais nos sentimos vivos. Onde de fato está a felicidade? No virtual ou no real? A vida se tornou muito mais complexa do que era antes e com muito mais oportunidades. E essa complexidade e esse excesso de oportunidades também sobrecarregam as pessoas hoje, fazendo elas se sentirem com uma pressão interna, um senso de estarem sempre ocupadas fazendo alguma coisa, que ao mesmo tempo que elas estão mais conectadas do que nunca, fazendo mais coisas ao mesmo tempo do que antes faziam, elas não estão mais felizes, elas estão mais infelizes. La ciencia y la tecnología nos ha dado avances maravillosos, pero a la vez nos ha ido alejando, especialmente la tecnología, de la realidad del mundo natural. De modo que como seres humanos, especialmente como padres de hijos pequeños, tenemos que hacer un esfuerzo para reconectarlos con la realidad de este mundo, que es un mundo bello, es un mundo intrigante. O barulho natural traz para você tranquilidade, traz para você um bem-estar, traz para você sentimentos que reduzem a sua ansiedade, o seu estresse. O contrário, esses ruídos urbanos, eles então vêm trazendo esse contexto de redução da cognição, aumento de ansiedade, mantém níveis de cortisol, que é um hormônio do estresse hoje. A gente também sabe isso, que pessoas que vivem em zonas urbanas mantêm esses níveis desses hormônios acima dos que seriam indicados. O ser humano é extremamente adaptável. Nós nos adaptamos tão bem aos ambientes que muitas vezes deixamos de perceber o quão insalubres eles são. Pessoas que vivem em grandes centros urbanos deixam de se dar conta como o ambiente é barulhento, poluído, cheio de estímulos que distraem a atenção e também vão contribuir para a dificuldade de refletirem sobre si mesmas. E imersas nesse ambiente caótico e barulhento, sim, elas vão ter dificuldade em perceber como esse ambiente lhes faz mal. Eu creio que devíamos pensar na possibilidade de dedicar mais tempo, até nos mudar. Alguns, inclusive, de maneira inteligente, estão fazendo isso. Trabalham nos grandes centros urbanos, mas a sua residência é retirada, afastada. Para ter esse contato com a natureza, isso traz benefícios incalculáveis para a mente, para o corpo, para a saúde em geral. É saudável sair desse ambiente e ir para um ambiente mais natural, em contato com a natureza, em que ela possa desfrutar e usufruir do silêncio, da quietude e da beleza proporcionadas pela natureza. I grew up in a city right in the middle of Los Angeles with everywhere tract homes and no places in nature. But as I got to high school, my high school teacher organized a hiking club, a backpacking club. And so every chance we got, every few months we would go for a weekend up into the mountains, we would camp, backpack into lakes and the out of doors, and I got hooked on nature. And it changed my life. So for the next rest of my life, I have been every chance I can get going out into nature. Now I refuse to even live in a city, and so I tried very hard where I found a house that has woods behind my house and a river behind that, and so I can go out and have my meditation and I can experience the awesomeness of just being alone with my thoughts and with the great universe, and it's made all the difference to me. So I really recommend seeking a back to nature experience. It's changed my life. Isso é uma coisa que a gente precisa, é uma necessidade natural e isso traz uma qualidade de vida diferente para as pessoas que têm essa oportunidade. Essas pessoas automaticamente têm menos dificuldade com depressão, menos dificuldade com estresse, com ansiedade e naturalmente elas são mais longevas. Então elas chegam
elas têm uma expectativa, a vida delas é prolongada com qualidade de vida. Então, vários trabalhos mostrando em populações que têm contato direto com o ambiente natural, a luz solar, o ar puro, o exercício físico, o quanto que há um ganho na qualidade de vida e, consequentemente, na longevidade. As populações identificadas como longevas no mundo, elas têm essa conexão próxima com o ambiente natural. É a questão da gente se permitir ter tempo para desfrutar de coisas que nos são agradáveis, como apreciar a beleza de uma flor. Na época que, por exemplo, os ipês estão florescendo, eu faço questão de passar nas ruas onde eu sei que tem várias árvores florescendo, porque todos os dias eu passo ali e vejo aquele cenário lindo. Então não precisa de você sair de onde você vive, ir para um lugar longe, viajar quilômetros para apreciar a natureza. Mesmo nas grandes cidades nós temos algumas áreas, né, mais verdes, áreas arborizadas, ou mesmo nas ruas comuns do seu bairro. Passe e olhe, preste atenção para ver se tem alguma árvore florida, algum pássaro, né? Se permitir desfrutar disso e assim se fascinar com um passarinho saltitando no jardim, se alimentando de alguma fruta, né? Assim, admirar e se fascinar com as cores, com a brisa, com o céu azul, né? E ver a lua. Às vezes nós estamos tão dentro de casa, chegamos às vezes já à tarde, cansados, e não temos oportunidade, não nos permitimos observar a beleza da lua. E assim, observar isso é muito importante para a nossa qualidade de vida, porque aí nós vemos que nós fazemos parte de um contexto, que não é só construção, só prédios, só o escritório, a sala de aula, o seu local de trabalho. Existem outras coisas que compõem a natureza, que fazem parte da vida que nos rodeia, né? Nós fazemos parte disso. Pesquisas têm mostrado que mesmo uma pessoa dentro de um ambiente de trabalho, se ela tem a oportunidade de ter uma visão do lado de fora natural, com um ambiente natural, isso já faz diferença para ela na maneira como ela trabalha, na redução da ansiedade, na diminuição dos níveis de estresse, né? Então traz para ela já um diferencial só pelo fato dela estar tendo a oportunidade de ter esse contato visual com o ambiente natural. And so anytime that we can just simply stop, even if we are in an urban environment, there's still always something. Maybe it's just watching birds flying around in a big city. Maybe it's stopping to look at flowers that are growing. It turns out that almost everything in nature is beautiful and fascinating and suggests something about where it came from. Sentir, enxergar, cheirar, ouvir. Perceber, redescobrir o aroma, a cor, o sabor, a forma, o toque, a textura. Agora é o seu momento de experimentar por si mesmo as sensações do ambiente ao seu redor e o que a natureza proporciona de melhor. Admire cada pôr do sol e viva com toda a plenitude que este significado pode trazer. Parece que existe algo que nos atrai à natureza, parece que a natureza tem aspectos complexos e profundos que nos despertam curiosidade para compreender em maior profundidade. Parece que a natureza ela tem coisas belas que foram feitas para serem apreciadas. Parece que eu existo para apreciar essas coisas. Quer dizer, essa interação precisa ser pensada de maneira mais séria e mais dinâmica. Por que a natureza me faz bem? Porque eu me sinto bem quando estou realmente num lugar como esse. Será que todo esse ambiente natural está aqui por acaso? Será que ele, tão perfeito, tão próprio, tão adequado para todas as necessidades do ser humano, ele
apareceu sem propósito. Tanta perfeição, tanta adequação com as necessidades do ser humano, é realmente uma coisa impressionante e que chama atenção. A natureza de fato é uma fonte de inspiração, não é a única, mas é aquela fonte que nos leva a perguntar de onde apareceu isso, isso veio do acaso. As grandes perguntas sobre origens começam justamente da contemplação da natureza.